Oi, tá começando mais um PlexiCast e é hoje diretamente do Conar, o maior evento de RH da América Latina. Eu sou a Amanda Serra e eu tô aqui com o Ferdinando Gomes, gerente de Marketing Insights da Plexi Brasil, e César Pasquariello, gerente de produtos da Plexi. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Amandinha. Bom, hoje a gente vai mostrar como os trabalhadores formais do Brasil percebem e recebem os benefícios oferecidos pelas empresas. Para começar, a Plexi acabou, então, de lançar uma nova edição do Retrato do Trabalhador Formal, um levantamento que ouviu 1.213 profissionais em todo o país. E aí, quando a gente olha para esses dados, a gente percebe que os pacotes de benefícios das empresas seguem concentrados nos formatos tradicionais, que são eles: Vale Alimentação, 59%, Vale Transporte, 48% e Vale Refeição, 39%. César, na sua experiência, por que você acha que esses clássicos continuam sendo tão prioritários para os trabalhadores, mesmo com tanta conversa sobre bem-estar e flexibilidade? Muito bem, vamos lá. Acho que é importante a gente compreender primeiro o cenário no qual a gente está inserido dentro do Brasil, né? A maioria absoluta esmagadora de empresas que existem no país são empresas pequenas, né? São as chamadas PMEs, pequenas e médias empresas. E são empresas que têm como seu objetivo central, no primeiro momento, elas precisam se manter vivas. Elas estão preocupadas em fazer com que o seu negócio prospere, cresça, para que os seus colaboradores, ele possa contar com cada vez mais colaboradores dentro da empresa, mas essencialmente sobreviver e fazer o negócio prosperar. Então, uma empresa desse tamanho não vai dispor naturalmente de um orçamento muito grande para poder tratar de uma série de benefícios, uma cesta super complexa de benefícios para serem oferecidas. Então, o que eu costumo falar é que benefício não é uma exceção para muita coisa. Eu particularmente acredito que o importante é começar fazendo o básico bem feito. Então, se você começa oferecendo os benefícios básicos, aqueles que são os mais que tem um valor percebido maior pelo colaborador, você já sai muito na frente, né? E quando a gente olha para o comportamento do trabalhador geral, da própria população brasileira, você vai ver que, em média, o orçamento de um brasileiro é composto ali por algumas questões essenciais e a alimentação está lá. E hoje ela representa algo na faixa de 20%. Então você está falando que a cada R$1 que você gasta do teu orçamento pessoal, 20 centavos vão para alimentação, para mercado ou para realmente consumir uma refeição fora de casa. Então, naturalmente que esses benefícios sejam os mais oferecidos hoje, e acho que faz parte, é uma evolução, né? Conforme a empresa vai crescendo, ela tem a oportunidade de expandir a sua cesta de benefícios, aquilo que ela oferece para o seu colaborador, e aí você começa a explorar outras questões. Mas, para mim, faz todo sentido, reflete exatamente o cenário que a gente vê da maioria das empresas. Bacana. Ferdi, o Retrato do Trabalhador é uma pesquisa que a sua área, né, faz, você que coordena ali todo esse trabalho. A gente está na segunda ou terceira edição já? Terceira edição. Terceira edição. Eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês trabalham o estudo e por que é tão importante a gente olhar para os dados que a pesquisa reflete, né? Justamente para entender o que as empresas estão oferecendo e o que os trabalhadores dizem que gostariam ou que é importante para eles. Então, dá um contexto para a gente sobre a pesquisa. A gente percebe muito das conversas que a gente tem com os nossos clientes que os trabalhadores estão cada vez mais participando do processo de decisão dos benefícios dentro das empresas, né? Então, para a gente, é bem importante entender o que os colaboradores precisam e querem para poder ajudar as empresas também a oferecer sempre o pacote adequado, né, para o perfil de trabalhador que eles têm dentro da empresa, né? A gente está num momento em que a gente tem 5 gerações de pessoas trabalhando no mesmo lugar, né? Se você pega a geração alfa agora que tem 15 anos, já estão inseridos no mercado de trabalho como jovem aprendizes. Então, para o RH, como que ele consegue
manejar tudo isso e oferecer realmente um pacote que seja adequado para o perfil de trabalhador que ele tem. Então, muito mais do que você ter um leque gigantesco de benefícios, né, para essas empresas, é você montar esse quebra-cabeça para benefícios que são adequados. Então, a pesquisa vem para entender um pouco quais que são esses desejos dos trabalhadores hoje, o que eles querem, o que eles esperam, quais as tendências aí para o futuro, para que a Pluxee consiga sempre influenciar e ajudar os RHs, os nossos clientes, a oferecer o benefício certo para as pessoas certas. Ótimo. E é interessante quando a gente olha para o comportamento, né, pensando justamente nisso que você falou de gerações, até para entender assim, porque a prioridade dos trabalhadores ainda recai muito sobre os benefícios que garantem segurança alimentar, que era o que o César estava falando, e o acesso à saúde. Então, 50% vale alimentação, 45% convênio médico, 27% vale refeição, 21% vale saúde. A que você atribui esses números em um cenário econômico como o atual, né? E a gente está falando de Brasil. Com inflação, juros, você acredita que a segurança que esses benefícios trazem, ela ainda é mais valorizada? E aí, pensando dentro desse contexto de comportamento que você trouxe também pra gente. Como o César estava falando, né? Hoje o trabalhador, ele tem que fazer a matemática do quanto ele recebe de salário, e o benefício tem entrado cada vez mais como um complemento para esse salário. Então, eles consideram o valor que eles vão receber de alimentação. Então, se 20% da renda está comprometida para a alimentação, se ele recebe um benefício de alimentação e refeição, ele poupa esses 20% e consegue usar esse dinheiro para um outro fim. Então, eu acho que as empresas têm níveis de maturidade diferentes, que é um pouco também do que o Sérgio estava falando. Se você é uma empresa pequena, você começa com o básico. A partir do momento que você já ofereceu o básico, aí sim você pode evoluir para outros tipos de benefícios para ajudar nessa satisfação e nessa retenção. O que a gente percebe é que hoje nem o básico está sendo feito da maneira correta, né? Porque você vê que hoje mais de 60% dos trabalhadores declaram que o Vale Alimentação não dá para o mês inteiro. Então, 54% fala que o vale-refeição não dá para o mês inteiro. Uma pesquisa que a gente fez internamente diz que o vale-refeição dura 11 dias. Então, os outros 11 dias úteis, para completar os 22 dias úteis, o trabalhador tem que pagar do bolso dele. Então, isso é menos renda, menos dinheiro. Você tem uma certeza nessa agulha que a gente precisa comer e pagar boleto. Então, esse dinheiro vai ou para comida ou para pagar boleto. Então, se ele recebe o Vale Alimentação, recebe o benefício, é um dinheiro que ele deixa de tirar do seu rendimento e que ele pode usar esse dinheiro para outros fins, até para prosperar, para poder crescer, comprar outras coisas para casa, né? Então, os básicos continuam sendo os mais importantes porque ainda há uma defasagem entre o valor que eles recebem e o valor que eles precisam para poder comer ao longo do mês. A gente tem acompanhado nas redes sociais o CLT Premium, né? Que vocês veem, todo mundo ali com um vale, feliz ali, falando, ganhei aqui meu vale, sou CLT Premium. E de fato, né? É importante isso, você tá deixando de tirar do seu salário e usando o seu VR para alimentação e aí, tanto no dia a dia quanto para lazer também, porque não vamos, né, fingir que as pessoas não usam o vale-refeição também ali no fim de semana. Não, de fato, e a gente estava falando justamente de atração e retenção, o próprio colaborador passa a ser um meio de atrair outros colaboradores para aquela empresa, né? Porque se tem uma coisa que a gente gosta muito é com uma boa indicação. Exatamente. Então, poxa, eu tenho um conhecido que trabalha em uma empresa que oferece um bom pacote, você não tem a dúvida que essa pessoa vai falar de boca cheia, né? Acho que o CLT Premium traduz exatamente isso, né? Fala, tá aqui, olha o benefício que eu recebo aqui, né? E aí, se eu tenho um bom profissional, um bom colega para indicar para a empresa, fatalmente será uma ferramenta, né, um chamariz importante para esse colaborador, né? Então, ele passa a ser uma extensão pro RH, né? Como que eu atraio novos talentos, novos colaboradores para minha empresa, né? E aí conecta exatamente com o que o Ferdinando estava falando. Eu só vou recomendar alguém trabalhar na empresa onde eu tô se eu estiver satisfeito com ela. E aí o número traz justamente isso.
um colaborador com uma cesta de benefícios melhor é muito mais engajado, é muito mais satisfeito com a própria empresa. Então, é um ciclo virtuoso, né? O RH promove isso e facilita muito mais, né? Reduz turnover, né? A quantidade de pessoas que saem da empresa, enfim, tem muito benefício, tem realmente muito benefício atrelado a esse pacote cada vez mais extenso. E aí, eu vou aproveitar esse gancho aqui, porque a minha próxima pergunta, Ferdi, é justamente, um dos dados mostra que 11% dos trabalhadores formais afirmam não receber nenhum benefício. E se você pudesse conversar com um gestor de RH que não oferece benefícios, qual a primeira história ou dado que você usaria para convencê-lo da importância de começar a investir nisso? Eu acho que um dado bem importante é esse do INPS, né, que você traz realmente um índice de satisfação para a sua empresa e de retenção dos colaboradores, para quem dá os benefícios. E também, né, o colaborador está cada vez mais pedindo coisas para o RH. E o que o RH não quer é ter problema, né? Não quer ninguém lá batendo na porta e falar, olha, me dá. Então, você dá benefícios, você vai de acordo com o que os seus colaboradores estão pedindo, você aumenta o seu índice de retenção, você aumenta a satisfação, você aumenta o índice de recomendação e, no final das contas, você acaba aumentando a produtividade como um todo, né? Pessoas satisfeitas tendem a render mais, a trabalhar melhor, a querer trabalhar e, claro, trazer mais gente para trabalhar para lá. Então, acho que o benefício ele compõe muito bem o pacote de remuneração. E com todos os benefícios que o César falou antes, né, de imposto, enfim, que você consegue compor um salário anual para o colaborador muito atrativo e que faz com que ele esteja sempre satisfeito. Boa. César, e aí, continuando com esse papo sobre o employer branding, sobre retenção de talentos e tudo mais, como que você enxerga essa relação e a forma como as empresas têm usado isso? Então, assim, o fato de você ter um benefício, você recomenda para um amigo e isso dentro da empresa como um todo, assim, dentro dos RHs, na sua experiência ali de produtos, afinal de contas você cria, né? Tudo que o RH vende, oferece para os funcionários. Não, é o que a gente estava falando, né? De fato é fundamental, né? Não existe, na minha opinião, não existe uma empresa que já vamos começar da grande, né? A grande não tem como competir por talento, né? Porque ela já alcançou um patamar, ela já está robusta, ela já está disputando liderança de mercado, ela não tem como se manter na liderança ou alcançar a liderança se ela não tiver com as melhores pessoas dentro da empresa. A empresa é feita de gente, né? E para ter as melhores pessoas lá dentro, você vai ter que oferecer um pacote cada vez mais atrativo. Claro, tem uma série de fatores que um colaborador leva em consideração para trocar de empresa ou não. Mas o benefício, obviamente, é um fator muito importante nessa decisão. Quando a gente fala de empresas menores, isso acaba não tendo esse grau de prioridade na perspectiva da empresa, que é o que eu falei no começo, né? Estou preocupado em manter minha empresa rodando e sobrevivendo, né? Mas o benefício pode muito ajudar em um fator que muito prejudica a empresa pequena, que é a rotatividade. É muito difícil você conseguir prosperar o teu negócio, conseguir uma constância, conseguir aumentar o teu volume de vendas e tudo mais, trocando o teu time a todo momento. Né? Porque você perde conhecimento, você perde ali uma dinâmica operacional no dia a dia. Então, se você mantém uma pessoa ali, puxa, não tenho o orçamento dos meus sonhos para benefício, não tem problema, oferece o melhor que você pode oferecer, né? E aí vou fazer o gancho com o que o Ferdi falou, que o colaborador não está pedindo o benefício só por pedir. Ele não está lá com o tempo livre e fala assim, vou lá no meu RH, vou encher o saco dele, porque, sei lá, eu acho que podia ser melhor. O colaborador faz isso porque ele, no fim das contas, ele é um consumidor como qualquer outro. E cada vez mais o consumidor quer as coisas adequadas à sua própria necessidade. Não adianta eu vir te entregar um negócio X e falar assim, eu tô te entregando esse aqui porque é o que eu tenho. Você, do seu lado, vai falar assim, legal, mas não é exatamente o que eu preciso. Não atende, de fato, a minha necessidade da maneira como eu sou, como eu vivo. Então, é importante, de fato, o RH entender a população, entender quem são os colaboradores dele e, claro, respeitando as limitações dele, poder modelar isso da melhor forma possível.
né? Respeitando a regulação, isso também é importante considerar, não dá para você mexer o benefício de qualquer forma. E aqui tá a gente para isso, como especialista no mercado, para aconselhar, explicar até onde vão as barreiras ali, as limitações do que você pode e o que você não pode, mas conhecendo isso, você pode fazer uma série de possibilidades. Um exemplo, poxa, dá a possibilidade para o meu colaborador trocar a proporção do que ele recebe entre alimentação e refeição em determinado período. Faz todo sentido. Né? Poxa, eu tô num momento X, para mim faz muito mais sentido ir ao restaurante. Então o meu vale-refeição tem um valor maior lá. Puxa, mudei, agora tô lá levando marmita. Legal, muda a proporção para alimentação. Só que você não precisa forçar todo mundo a fazer isso. Você pode entregar essa possibilidade para o colaborador. Tem formas de fazer isso, e aí justamente você passa a manter o colaborador vai olhar para isso e falar assim, a empresa está pensando em mim e essa verba de benefício está sendo direcionada para mim da melhor forma que a empresa pode. O colaborador sabe enxergar isso. Inclusive, aí eu vou, assim, a gente tá falando muito de vale alimentação, vale refeição, o básico, né, vale transporte, mas o estudo também mostra que benefícios ligados ao bem-estar e flexibilidade, eles têm baixa oferta. E aí, eu acho que todo o cenário brasileiro faz a gente entender, a gente começou a falar muito sobre bem-estar ali durante a pandemia, mas olhando para esse comportamento do consumidor, e aí por isso que esse estudo é bem importante, ele mostra que o auxílio academia, ele tem 18% e o apoio para home office 9%. Aí, César, eu queria ouvir você, né, que tá ali na ponta justamente de produtos. Você acha que as empresas estão perdendo uma oportunidade de ouro ao não investir nessas áreas? Ou é uma questão de tempo para que elas se adaptem às novas demandas? Ou a gente ainda tá falando de outro assunto quando a gente olha para o cenário brasileiro? Não, eu acho que a conversa ela é essa, mas eu faço sempre questão de voltar na questão de quão pronta a empresa também está para propor essa conversa e bancar essa conversa, custear esse tipo de benefício. A gente vê na prática que tem uma jornada longa para percorrer, para passar a oferecer o benefício básico num valor suficiente, adequado para o colaborador, com um nível de flexibilidade, né, de entender a necessidade do teu colaborador e modelar isso um pouquinho de uma forma interessante para o colaborador, é a principal jornada que a gente vê aqui. Claro, essa conversa de saúde mental ela é fundamental. Ela precisa ser colocada na mesa. O momento da pandemia trouxe isso muito à luz para a gente vê as pessoas cada vez mais preocupadas com saúde mental, saúde física. A gente nunca teve tanto uma preocupação com relação a plano médico, plano odontológico, né? Então, porque infelizmente o momento da pandemia trouxe isso à flor da pele pra gente e todo mundo, de fato, acho que criou uma maior consciência com relação a isso. Mas eu entendo que, de novo, vai do grau de maturidade da empresa. A gente ouve muito discurso no nosso mercado de flexibilidade. Legal, acho que é importante pensar com esse viés. Fala, poxa, quero poder ser o mais adaptável possível para entregar o benefício para o meu colaborador. Mas não adianta você querer explorar 1000 possibilidades se o teu orçamento para isso é 300, 400 reais por colaborador. O que mais você vai poder oferecer? Então, ofereça aquele básico bem feito primeiro. Legal, pô, já ultrapassei essa linha aqui, estou jogando um outro jogo, quero oferecer outros benefícios como os que você citou. Perfeito, vai nessa porque tem muito valor. Benefício academia, de fato, a gente vê por experiência, com base no que os clientes trazem para a gente de necessidade, no que o público desses clientes pedem, de fato é um próximo passo ali super relevante. Vou dar mais 2 exemplos aqui. Construção civil, agronegócio. Você naturalmente não vai ter uma adesão a um benefício relacionado à academia porque você está falando de um trabalhador que está executando um trabalho de exigência física alta. Esse colaborador naturalmente terá outras prioridades, outros temas na frente. Por isso que eu falo de sentar com esse colaborador e entender. Com esse colaborador, muito provavelmente, um plano médico seja, assim, fundamental. Um vale alimentação mais recheado faça muito mais sentido para ele. A própria questão do home office. A gente está vendo um movimento agora de muitas empresas retornando ou aumentando a sua frequência no modelo presencial. É se avaliar, né?
Eu acho que é sempre, de novo, uma questão de redistribuição, porque pensar que você tem um benefício, falar assim, vou parar de oferecer esse benefício do dia para a noite, vai ter uma consequência, gente. O colaborador vai olhar e falar assim, ó, eu tinha aqui, tá não tenho acontecendo? mais. E aí, de novo, vai entrar na questão da retenção, falar, eu vou avaliar o mercado. Agora, se você explica para o colaborador, falar, olha, meu modelo de trabalho está mudando, a gente vai voltar um pouquinho mais para o presencial, a gente entende que não faz sentido oferecer mais esse, mas vou te recompor ele de outro jeito, cara, o colaborador vai sentar e vai te ouvir. No mínimo, ele vai te ouvir. E se ele não gostar, ele vai pelo menos te dar uma sugestão. Agora, você vai lá e simplesmente mudar também, aí é um risco. Então, eu entendo que está muito atrelado a isso. Grau de maturidade da empresa. Fazer o bem feito, olha para esses outros, mas considera teu público. Entende quem está do teu lado, trabalhando com você no dia a dia, o que ele prefere, quais são as necessidades dele, e aí sim você começa a ter essa conversa. E aí, claro, entende no mercado o que tem à disposição. Fala com a gente. Vem falar com a gente tem uma cesta aqui de uma série de soluções para as mais diferentes finalidades de saúde e nutrição. Vai ser uma oportunidade muito legal de incrementar essa cesta de benefícios. Com certeza, é um mundo de oportunidades. Ô Ferdi, o César trouxe muito o lance da gente ouvir, né, o colaborador e tudo mais. E a sua área trabalha justamente olhando o comportamento dos consumidores, né? E o que você mais tem observado ao longo dos anos quando a gente olha para esse retrato do trabalhador, pensando a terceira edição, né? Então, mudou da primeira edição para cá? O que a gente vê em termos de benefícios, assim? E aí, pensando, né? Eu acho que o público vai mudando também, né? As gerações vão mudando, o benefício muda, a percepção muda. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Não, o que a gente percebe é isso, a consolidação dos benefícios fundamentais, porque eles são fundamentais. Alimentação, refeição, transporte e saúde, né? Então, convênio médico muito forte. Eu adoro meu convênio, gente. Obrigada por ser. Então, os benefícios fundamentais ainda são, desde sempre, e vão continuar sendo os preferidos, o que eles querem, por tudo isso que a gente falou. O valor ainda não dá, eles precisam tirar o dinheiro de algum lugar para poder pagar. Então, esses ainda são os benefícios que eles mais querem, gostam e valorizam. O que a gente percebe é o saúde e bem-estar ganhando uma importância muito forte de desejo, né? Principalmente academia, assistência psicológica, toda a coisa de saúde mental, que é um assunto muito forte, principalmente nas gerações mais novas. Vocês falando muito, né? Em outra vida, quando eu trabalhava em outra empresa, a gente fez um estudo com geração Z e eles falavam, os meus amigos, quem não faz terapia já vai começar semana que vem, porque você até ficar fora da roda de conversa se você não faz. A geração mais nova tem a terapia muito como um lugar comum, né? Exatamente, se você não faz. Então é um assunto que está na moda. Está na moda não, né? Que é necessário e que está sendo discutido e que as empresas têm que olhar e oferecer também soluções para que os colaboradores possam ter acesso a toda essa gama de saúde mental. Então isso é uma coisa que vem crescendo. E uma outra coisa são os modais. Pensar em mobilidade como uma ferramenta de locomoção, porque a gente fala muito de vale-transporte, né? Mas o vale-transporte, apesar de as empresas serem obrigadas a dar vale-transporte, elas também podem descontar até 6% do salário do colaborador para vale-transporte. Então, se você pega um colaborador que ganha mais do que 3 salários mínimos, isso já não vai valer a pena. Né? Então, o ônibus aqui em São Paulo, R$5, R$10 por dia, 220. Se o cara ganha R$3.000, R$3.600, isso já não faz mais sentido. O desconto é maior que o valor do crédito. O desconto é maior do que o valor do crédito, não faz mais sentido. Então, as empresas têm que pensar em outras formas de modais, de mobilidade, para que o trabalhor vá até o seu local de trabalho. Né? Então, surgem muitas coisas, como patinetes, até mesmo os carros por aplicativo, combustível, né? A gente tem a nossa gestão de frota que vem crescendo bastante, então oferecer uma gestão inteligente de combustível para poder essas pessoas irem, e aí pensando em toda a parte também sustentável, sustentabilidade, né? Que é uma outra discussão que vem surgindo bastante, as pessoas preocupadas com a cadeia desde o começo até o fim, né? A gente tem pensado muito nisso até nos nossos cartões reciclados, no nosso
aplicativo de gestão de frota, a gente também vê toda a parte do gasto, por cada tipo de combustível, pelo tempo que leva. Então essas são preocupações que vêm aparecendo muito forte entre os colaboradores e que a empresa precisa olhar, né, a alimentação e refeição como sendo o fundamental, mas também os outros benefícios para compor essa cesta de uma maneira bem inteligente, para que ela consiga atender, né, todo o ciclo de vida do trabalhador. O trabalhador acorda, se alimenta, vai até o trabalho, se alimenta, volta para casa, tem que pagar suas contas ali todo mês. Então você tem um ciclo do trabalhador que a gente tem um leque muito grande de benefícios que pode compor. E o trabalhador está de olho nisso e está fazendo essas contas. Ferdi, eu quero saber de você, olhando para o futuro, para a gente falar de tendências. O que você prevê no mundo dos benefícios? Olha só o que você prevê, o nosso mago dos insights. O que você prevê no mundo dos benefícios nos próximos 5, 10 anos? Tipo, a gente vai ter mais essa personalização que o César trouxe bastante no discurso, você também. Flexibilidade, que é o que a gente estava falando agora. Ou os clássicos ainda vão dominar? Eu acho que os clássicos ainda vão dominar, né? São necessidades básicas que vão, mas eu acho que a gente tem 3 movimentos que já estão acontecendo e que vão ficar ainda mais fortes. O primeiro, que é o colaborador participando muito César trouxe mais bastante esse papo. ativamente da escolha dos benefícios. Então, se a empresa não olhar para o colaborador, para o que ele está precisando, para o que ele quer, ela vai ficar para trás. Porque alguém do lado vai estar olhando e ele vai para lá, porque lá vão oferecer o que ele deseja. Então, acho que uma tendência muito forte, que já é uma realidadezinha e que está ganhando cada vez força, é o colaborador participar desse processo, né? Tem licitações de mercado público que a gente precisa fazer uma pesquisa com o colaborador e ele escolhe a empresa que vai oferecer o benefício para ele. Então, eles estão participando e votando, né? Não só do tipo de benefício, mas votando na empresa de benefício que eles querem. Então, o colaborador, ele tem participado e vai participar cada vez mais dos benefícios. Um outro movimento são esses benefícios de saúde e bem-estar, né, que estão sendo cada vez mais valorizados para complementar toda a parte de alimentação e refeição, né? Apesar de alimentação e refeição continuar sendo o carro-chefe, saúde e bem-estar entra como um papel importante, principalmente na questão de retenção e satisfação, né? E por último, a questão de mobilidade, que aí realmente pensar em mobilidade, principalmente com toda a questão de sustentabilidade, de pensamento ecológico e das pessoas, né, principalmente nas grandes metrópoles, pensarem cada vez mais no impacto que elas estão tendo no todo. Então, você oferecer outros tipos de modais, outros meios dessas pessoas se locomoverem e de uma maneira inteligente, também é uma tendência que vem bem forte aí, né? Então, a consolidação dos essenciais, saúde, bem-estar e mobilidade, falando de benefícios, são os que estão mais na moda aqui. E pensando do lado do RH, que é uma coisa que a gente também conversa muito com o RH, tem essa questão da flexibilidade, é muito mais uma questão de você montar, ajudar o RH a montar o pacote certo para a sua empresa, né? Mais do que você oferecer muita coisa, é ajudar realmente o RH a montar o pacote certo para as pessoas certas e ajudá-los nas questões geracionais, nas questões de retenção, nas questões de satisfação. E como que a gente pode fazer isso? A ajudar o RH a montar, a ser mais customizado, a personalizar isso? Eu acho que tem uma questão de a empresa realmente ouvir os colaboradores e estudar, né? A gente já tem clientes que nos procuram para fazer pesquisas com esses colaboradores. É isso, galera, a área do Ferdi, Marketing Insights. A gente faz para os nossos clientes, a gente monta um questionário e solta para a base deles. Eles soltam, né? Na verdade, pelas questões de proteção de dados, eles que disparam, a gente não tem acesso a isso, mas a gente analisa os resultados e ajuda junto com eles a construir esse pacote essencial, né? O nosso time de vendas aqui também, eles já foram treinados e estão sempre pensando em entender primeiro a necessidade do cliente antes de sair oferecendo um monte de coisa, né? Então eles são muito mais consultores e não vendedores. Então acho que tem uma responsabilidade nossa também como entendedores no mercado, como a gente que oferta todo esse leque
de benefícios, né, de ajudar também o cliente RH a entender essas necessidades. A gente pode entender via pesquisa ou conversando mesmo com os colaboradores deles e colher essas necessidades e em cima do que eles têm disponível para oferecer, a gente montar o melhor pacote que atenda todo mundo, tanto colaborador quanto RH, né? Também ninguém tem dinheiro infinito. Exatamente. Então a gente entende a necessidade do RH, do colaborador, e ajuda esse cliente a montar o melhor pacote. César, e a sua área está diretamente ligada a isso, né? A justamente a pegar esses dados que o Ferdi traz ali, né? Olhar para isso e fazer assim, tá, o que a gente pode oferecer para o mercado pensando em inovação, né? E aí eu acho, a gente estava tendo outro dia um papo no escritório e aí você estava falando justamente sobre esse start da inovação, tá? Não é mais só isso aqui. Eu preciso começar a pensar à frente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Não é uma exclusividade do nosso mercado. Quem quer se manter inovativo, competitivo, precisa entender o que o seu cliente final quer ou precisa. É o básico de qualquer produto. E o nosso público final é o colaborador, né? Isso acontece, claro, através do RH, mas quem é o beneficiado, né? Quem usa, por fim, o benefício é o colaborador. Então, o nosso papel é constantemente olhar para o mercado, entender, justamente através do time do Ferdi, talvez seja um dos nossos uma das principais fontes que a gente tem. O time do Ferdi faz pesquisas constantemente com colaboradores que já são dos nossos clientes, pesquisas abertas direto ao mercado, e aí independente se é cliente Pluxee ou não, para entender. Falei, e aí? O que você, como funcionário, gostaria, busca, quer ou já ouviu falar? A gente fala muito com o cliente dentro de casa. Não adianta a gente querer fazer produto também dentro do escritório. A gente vai muito para falar com o nosso time comercial, entender o que os clientes estão procurando, pedindo, perguntando. Eu faço muito questão de promover agendas direto com os nossos clientes para entender como que eles estão percebendo o valor do benefício, o que tem chego para eles com relação a oportunidades para a gente explorar. E aí depois é a nossa lição de casa. Baseado nessa oportunidade, você tem que considerar que a gente tem, muitas das vezes, para aquela necessidade, você já tem uma regulação específica. Então, o nosso papel, nossa responsabilidade é entender aquilo e falar assim, poxa, aonde que a gente delimita aqui nossa atuação? O que eu posso, o que eu não posso fazer? E aí você transforma isso num produto. E aí o produto pode ser um saldo num cartão de benefício, ele pode ser, por exemplo, um serviço de como tem, por exemplo, para o uso da academia, enfim. Aí as possibilidades, aí a criatividade que manda, né? A gente vai empacotar isso da forma que for o mais fácil de usar no fim das contas para o cliente e que ele perceba valor. Então é isso que a gente faz constantemente, né? E aí, César, é legal você falar sobre esse legado, né, que a gente vem de Sodexo para Pluxee, e é justamente por isso que a gente continua performando muito bem no mercado. E aí, como os dados não mentem, uma coisa que chama atenção é que a Pluxee, ela se confirma no posto de líder no mercado, na preferência dos clientes. Então, no levantamento de 2024, a gente viu que 1/4 das pessoas disseram que se pudessem escolher uma bandeira de benefício, ficariam com a Pluxee. Qual o segredo para a gente chegar nesse resultado? Você trouxe aqui um pouquinho sobre esse trabalho, mas resumindo em uma frase. Em uma frase não, difícil. Não, pode falar, eu deixo você falar, sério, vai lá. Bom, tem de fato esse trabalho construído ao longo dos anos e que credencia a gente e as empresas, os colaboradores que usam o benefício lá do outro lado, conseguem perceber essa segurança, essa solidez realmente. Fala, poxa, é um parceiro com quem eu posso confiar, né? Porque, de novo, voltando na conversa que a gente estava de alimentação e refeição. Uma média, você está falando que é 30%, 40% do orçamento do RH. Então assim, você não pode botar esse dinheiro em qualquer lugar.
você precisa colocar num fornecedor minimamente de confiança, né? Que você sabe que vai entregar aquilo no final do dia. Então tem muito desse legado construído, e é um trabalho de constância. Você precisa estar monitorando o mercado, você precisa estar melhorando os teus serviços de forma constante, porque o nível de exigência vai aumentando cada vez mais. Você precisa também inovar para atender outras necessidades. É um pouco do nosso, acho que do nosso legado, do que trouxe a gente até aqui. Tem a questão também de a gente faz um trabalho muito, muito forte todos os dias com relação à manutenção e expansão da nossa rede credenciada. Não é uma tarefa nada simples, e é algo que a gente veio também fazendo ao longo dos anos. Você não consegue criar uma rede credenciada de mais de 800 mil estabelecimentos credenciados do dia para a noite porque eu quero. Então, isso é feito ao longo do tempo, com, enfim, um time gigantesco fazendo esse trabalho. Por quê? Porque a gente quer poder oferecer uma capilaridade, né? Ter cada vez mais estabelecimentos de qualidade, mas também numa quantidade interessante em todo quanto é canto do país. A gente tem um país gigantesco e a gente atende todas as regiões absolutamente, né? A gente tem aí rede credenciada em 98% dos municípios. Tem muita, muito lugar. É muito lugar. Então isso também vem de um reconhecimento a nível nacional, porque a gente faz um trabalho grande para manter essa rede acurada, atualizada e grande, né, para ser utilizada. E aqui tem um trabalho muito interessante que a gente fez no último ano, que é de transformar a experiência do colaborador, principalmente no uso do aplicativo nos últimos anos, né? A gente, como qualquer empresa que atua no mercado durante muito tempo, tem um desafio no momento de se modernizar, porque você já tem uma base grande de clientes, colaboradores, e você tem lá um sistema já estabelecido para fazer isso. Fazer essa transformação, eu diria que é mais difícil do que criar algo novo. Porque o novo, você pega toda a lição que o mercado já teve, pega a melhor tecnologia possível, claro, isso custa, mas você consegue entregar um produto muito mais rápido, de qualidade. Agora, fazer essa transformação com algo que já está em andamento, você tem que ter o dobro, o triplo de cuidado para continuar oferecendo aquela boa experiência, mas também transformar isso. E a gente fez uma transformação incrível no aplicativo no último ano, né? A gente tem hoje, nas lojas de aplicativo, uma nota que vai de 0 a 5, a gente está com uma nota 4.8. Não é pouca coisa, né? Para uma quantidade de avaliações superior a 1 milhão de avaliações. Então, é uma nota muito consistente. Então, é uma experiência de uso melhor. Todo dia a gente olhar para entender se tem algum errinho, alguma coisa que precisa ser corrigida. A nossa experiência de utilização do NFC, que está incrível, está muito boa. A gente já alcançou o patamar aí de algo como 16% das nossas transações que são feitas através de NFC. Não é pouca coisa, né? Porque a gente entende que tem um movimento realmente de digitalização forte. As pessoas, uma parte das pessoas, né, não quer mais usar o cartão físico, né? E passa muito por essa digitalização. A gente não esquece do colaborador que gosta de usar o cartão. E aí que a gente tá falando de personalização, gosta, tá vendo? César. Claro. Eu uso no celular, mas meu pai gosta do cartão. Sim, e você tem que entender essas diferentes necessidades. As gerações que o Ferdi trouxe. É isso. É o de 15 convivendo com os 60. Mas às vezes o de 60 gosta também de usar o NFC. Verdade. Mas depende do de 60, né? Então, porque você vê realmente, essa é a complexidade, esse nível de personalização é esse. Não é você pegar um recorte simples, né? Não é uma pessoa, né? Não. Tipo, ali, a gente tá falando de um ciclo todo, necessidade, né? porque a gente sempre, né, quando a gente fala de segmentação, a gente pensa segmentação demográfica, homem, mulher, novo, velho, cidade. Regiões, mas né? na verdade a segmentação é muito comportamental. É como a pessoa se comporta. O que é importante para ela, quais valores que ela carrega, qual habilidade que ela tem ou não tem. Então, não vamos falar que mulheres são melhores que homens nisso, homens querem mais. Não, pessoas que têm essa necessidade querem isso, independente se é uma mulher, se é novo ou velho. Então, acho que um dos outros segredos que a gente tem aqui na Pluxee é isso, a gente está sempre ouvindo, sempre aprendendo e se adaptando. Seja de regulação, né? Ouvindo o governo, a regulação, regulatório. Seja o consumidor, o cliente final, né? Ouvindo o que ele quer, o que ele precisa. Seja o cliente RH, ouvindo as necessidades, ouvindo o que eles querem. E a gente trabalha em cima das
necessidades e não dos estereótipos, né? Do que essas pessoas precisam, o que a gente consegue entregar. Então, acho que um grande segredo é isso mesmo, é ser sempre curioso, estar sempre ouvindo, sempre aprendendo e se adaptando. Porque não adianta a gente ouvir e guardar pra gente, né? E em movimento, né? Que é o que o César Exatamente. traz muito ali também no discurso. E Ferdi, pra fechar, qual a principal mensagem que você deixaria para as empresas e os profissionais de RH que eles tirassem justamente do retrato do trabalhador formal da edição 2025, dessa pesquisa que a Pluxee fez, para construir um futuro de trabalho mais engajado e mais saudável também? Uhum. Eu acho que o primeiro é escute o seu colaborador. Entenda ele, entenda o que ele precisa. E pense sempre em oferecer coisas que vão ser úteis para ele. Coisas que eles realmente querem e precisam, né? Não adianta você oferecer um negócio que o cara não vai usar, não vai colocar. Eu trabalhava num lugar que tinha uma mesa de ping-pong. Eu fiquei lá quase 4 anos, ninguém nunca jogou aquele ping-pong. Na prática, né? Se o cara me desse mais no meu vale alimentação, eu ia ficar muito mais feliz. Eu também. Né? Se o cara me desse um estacionamento ou um combustível para o meu carro, eu ia ficar muito mais feliz. Então a ideia é essa, assim, escute o seu colaborador e ofereça para ele exatamente aquilo que ele quer, precisa e valoriza, porque aí ele vai te valorizar. Né? Aí ele vai falar para todo mundo, olha, eu trabalho num lugar muito legal, meu plano de saúde é ótimo. Né? O meu valor da alimentação é ótimo, venha trabalhar aqui, porque eles oferecem realmente coisas que são importantes para a gente e que a gente realmente valoriza e usa. Não adianta você também oferecer benefícios que eles não vão usar, é o que o Sérgio estava falando, não adianta oferecer academia lá no agro, que o cara não tem nem academia para ir. Né? Então, vamos oferecer o que eles querem da melhor maneira, e aí a gente está aqui para ajudar a montar esse pacotinho todo. Eu acho que é somar o que o Ferdi falou com consulta quem já conhece bastante do mercado, consulta quem já tem mais de 180 mil empresas, quem atende empresas das mais diferentes segmentações, indústrias, que olha para o mercado de forma constante, né? A gente tem aqui empresas de tudo quanto é tipo, e escolher o que fazer, o que evoluir no nosso portfólio, a gente faz isso com muito cuidado para atender sempre da melhor forma e a maior quantidade de empresas possíveis. Então, a minha dica aqui seria, não é um cenário simples também entender esse cenário de regulação e tudo mais. Tem dúvida? Pede um apoio, bate um papo com a gente, liga. Vamos trocar uma ideia, porque a gente tem um time especializado justamente para poder te ajudar a modelar teu pacote de benefícios, entender onde a gente pode explorar outras oportunidades, olha para o teu concorrente para entender o que ele está oferecendo lá, porque ele, na verdade, pode ser o seu principal ofensor na manutenção de talentos dentro da sua empresa. Acho que são insights aí importantes que você pode, como empregador, ter para pensar em como que você pode oferecer o seu melhor pacote de benefícios possível. Esse foi mais um episódio do PluxeeCast. Queria agradecer o Ferdi e o César por esse bate-papo e pela troca de conhecimento. Para conferir as outras conversas que rolaram aqui no Conar, assina o nosso canal no YouTube, segue a gente no Spotify, segue a gente também nas redes sociais, PluxeeBR. E é isso, galera. Aciona o sininho e até a próxima. Valeu!